Só. Então, vamos falar sobre ficção científica. Então, vamos à definição aí, pessoal, de ficção científica. O que é ficção científica? A ficção científica é um gênero da ficção especulativa, que lida com conceitos ficcionais, imaginativos, relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, e seus impactos ou consequências em uma determinada sociedade e seus indivíduos. Esse estilo nasceu no início do século XIX, quando a Mary Shelley fez uma aposta sobre quem conseguiria escrever a história mais assustadora de todos os tempos. Para quem sabe, ela escreveu Frankenstein nessa época, né? Nada mais, nada menos que uma das, não só a obra fundadora da ficção científica, como também uma das maiores obras de terror de todos os tempos, né? Enfim, no século XX, ficção científica foi impulsionada ainda mais graças às revistas pulp, que revelaram autores como Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke e vários outros que são conhecidos aí como os precursores do gênero, né? Com o tempo, ela foi ganhando novos contornos, né? Foi se dividindo em diversos subgêneros e dando origem a vários outros estilos, né? Como a ficção científica dura, né? O hard sci-fi, distopia, cyberpunk, utopia, pós-apocalipse e vários outros gêneros de ficção, né? E aí eu trouxe esse trechinho aqui, que é aqui que eu vou ter que me diminuir um pouquinho aqui agora, só um pouquinho, aqui, que eu trouxe aqui um trechinho do Asimov. Histórias de ficção científica podem parecer triviais para os críticos e filósofos mais cegos de hoje, mas o núcleo da ficção científica, a sua essência, tornou-se crucial para a nossa salvação, se é que queremos ser salvos um dia. Eu não sei vocês, eu acho que ele está sendo um pouquinho dramático, né? Tipo, eu não sei se a ficção científica é realmente a literatura mais importante para o nosso futuro quanto humanidade, sabe? Acho que ele está aumentando um pouco a sardinha dele, né? Tipo, eu gosto muito do gênero, mas não sei se eu concordo muito com essas frases. E vocês? Exagerou um pouco, né? Exagerou um pouco. Eu concordo. Você tá dando uma super importância aí pro próprio trabalho, né? Tá puxando a sardinha pro lado dele, né? Tá errado? Não está, né? Mas, assim, emocionou, né? Empolgou, né? Como diria o meme, empolgou. Então vamos lá pro próximo tópico, pessoal. Aqui. A ficção científica não fala somente sobre o futuro. Não fala sobre o futuro. Aqui, ó, não fala sobre o futuro. As histórias de ficção científica, elas podem se passar no futuro, mas não são simples conjecturas sobre o futuro da humanidade. Trata-se de uma ficção especulativa. Vou parar de ler então. Se você estava buscando ler livro de ficção científica, querendo saber quais os números da Mega Sena, aí deu ruim pra você, né, cara? Sinto lhe dizer. Mas continuando. A ficção científica é um tipo de ficção especulativa que utiliza conceitos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia para discutir assuntos do presente e do passado. Afinal, não conhecemos o futuro porque ele ainda não aconteceu, a não ser que você se chame Márcia Sensitiva e você tenha uma bola de cristal, você não sabe como vai ser o futuro. A não ser que você seja o. Como é que é o nome daquela conta do Corinthians lá no Twitter que prevê tudo? O... A não ser que você seja o Corinthians ao contrário. Se você for o Corinthians ao contrário, aí você sabe o futuro. Se você não for o Corinthians ao contrário, nem a Márcia Sensitiva, né? Aqui, ó. Daí eu trouxe um trecho aqui do Samuel Delany, né, para comprovar o ponto aqui, né? Que é: isso deve explicar algo que eu venho dizendo e escrevendo ao longo do tempo. A ficção científica não é sobre o futuro. Ela usa o futuro como uma convenção narrativa para apresentar distorções significativas do presente. Ou seja, a ficção científica usa só essa roupagem da ficção científica para apresentar questões do presente, do passado, entendeu? Para trazer reflexões, principalmente reflexões sobre o presente, né? Se você for ver várias obras aí do presente, elas estão trazendo
várias discussões. Se você olhar por Star Trek ali, o próprio Star Trek ali, ele coincide com a Guerra Fria, comenta assuntos sobre Guerra Fria, no futuro ali comenta sobre a Guerra do Iêmen, eu acho, especialmente ali a nova geração. Não lembro direito qual que é a história, mas porque eu não vi a nova geração, eu não vi, nunca vi Star Trek, na verdade, em ordem, né? Eu sempre vi episódio solto, né? Star Trek sempre se atualiza para o seu tempo. É isso aí. Você que está falando que é muito mais trekker que eu, sabe muito mais nesse assunto do que eu, né? Mas vamos passar aqui, vamos para o próximo tópico. Qual a diferença entre a ficção científica e a fantasia? Vamos lá, pessoal. A grande diferença, sempre que você estiver na dúvida, pensando o que é ficção científica, será que eu estou escrevendo ficção científica ou fantasia? Só se pensar assim, ó. A grande diferença da fantasia, o que a distingue da ficção científica, é justificar suas questões internas, como a origem de uma ameaça, um superpoder, alguma coisa do gênero, com a ciência, enquanto a fantasia recorre à magia, né? A fantasia é só pensar, justificativa. Por que Senhor dos Anéis é fantasia? Ah, porque tem magia, né? Os caras usam magia. E por que Star Trek não é? Pô, porque a parada é ciência, entendeu? Por mais que seja um bagulho muito avançado, tipo teletransporte, né? Tipo, é, é tecnologia, né? A justificativa tá, pô, a humanidade evoluiu tecnologicamente e atingiu essas tecnologias, né? Além disso, outra coisa que diferencia as duas é que a fantasia normalmente é focada num único personagem, né? Normalmente buscando respostas para questões individuais, né? Para questões da sua própria jornada, entendeu? Enquanto a ficção científica ela tenta se calcar em questões filosóficas sobre a humanidade, sobre o que é ser humano, sobre se nós estamos sozinhos nesse universo, né? Qual o sentido da vida? São outras perguntas, né? Enquanto na fantasia ela normalmente serve mais como uma alegoria tipo assim, para os nossos problemas pessoais, para nossa vida de superação, né? Tem muito disso. Enfim, mas isso não é regra também, né? Tipo assim, a gente pode ter uma fantasia que nem o Game of Thrones ali, que é muito mais focado em, sei lá, em fazer um paralelo com a história da humanidade e tal. É, e enquanto você pode ter também filmes de ficção científica que são bem focados num personagem, né? E tem uma história. Só pensar lá em Interstellar, mas a gente vai falar desses filmes aí um pouquinho mais pra frente, né? Aqui, ó. Essa é uma frase que diferencia muito bem a fantasia da ficção científica. Foi escrita pelo Rod Serling, que é o criador da série Além da Imaginação, Twilight Zone. A fantasia é o impossível tornado provável. A ficção científica é o improvável tornado possível. Tá aí a grande diferença. Entendeu? Por isso é justamente essa questão da magia aqui explicada de um jeito diferente, né? Que faz bem mais elegante, né? Vamos ser sinceros. O Rod Serling era era da TV, não era por acaso, né? Então vamos aqui para a próxima questão. Star Wars é ficção científica? Fica a pergunta aqui, pessoal. Já dei spoiler lá no Instagram da página. Não! Star Wars não é ficção científica. Sinto muito aí fãs de Star Wars que acham que porque tem navinha e faz piu-piu é ficção científica. Porque não é. A saga Star Wars do George Lucas se passa há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. A ideia do Lucas não era criar um... Por isso que Star Trek é melhor que Star Wars? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu digo que sim, porque a Disney estragou essa franquia pra mim para sempre. Para sempre. Mas isso é assunto para outro dia. É... vamos lá. A ideia do Lucas era criar um universo de fantasia com a roupagem estética futurista. Tanto é que a obra usa vários arquétipos conhecidos do gênero da fantasia, como a jornada do herói. Lembra da jornada individual que a gente falou ali atrás? Agora, outro argumento a favor dessa explicação
é que o Star Wars resolve muitas das questões delas, né, internas da sua plot com magia, né, que é um elemento, como a gente viu, tipo da ficção científica, é um elemento da fantasia, não da ficção científica, né. Um exemplo aqui que eu coloquei aqui é, por exemplo, a força, né? A própria força, né? O que é a força? A força é a magia do universo lá, entendeu? Porque aquele sabre de luz, por exemplo, ele não faz sentido, né? Ele não faz sentido, ele só faz sentido nessa explicação do que o universo lá dá, né? Que quem conhece aí profundamente, quem é um sábio conhecedor, sabe que os sabres de quem, ou quem jogou Star Wars, aquele joguinho do Star Wars, The Force Unleashed, né? Sabe que o sabre de luz, ele tem um cristal dentro dele, e que daí os Jedi, as pessoas que têm força, conseguem manipular a sua força para canalizar essa força em luz que sai de dentro do sabre, né? Magia. Eles têm poderzinho, galera. Eles têm poderzinho, não é ciência, né? E aí, para comprovar ainda aqui mais o meu ponto, trouxe também uma declaração aqui, hein? Ó, Star Wars foi propositalmente ambientado numa galáxia muito, muito distante, porque é fantasia, não ficção científica. Mark Hamill, ator que interpretou o Luke Skywalker. Tudo bem, podia ser uma citação melhor do próprio George Lucas, mas eu não achei. Eu achei do Mark Hamill e ele, pô, foi o protagonista dos 3 primeiros filmes, cara. Ele com certeza conversou muito com o George Lucas, cara. E é amigo dele até hoje. Então, vamos lá, eu confio na fala dele, né? Mais do que em gente que vai falar que Star Wars é ficção científica. Se vocês verem e só twitta verdades, como votem no Lula. Por fim, vamos lá, pessoal. Super-heróis são ficção científica? Essa daqui eu fiz porque eu acho que teve um dano muito grande, muito sério aí, causado na cabeça dos autores aí por certos influencers, né? Que, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, que colocam que a ficção científica limitam, assim, tem um entendimento sobre ficção científica, assim, muito limitado, assim, sabe? Eles confundem muito ficção científica com um outro conceito que vai vir daqui a pouco, né? Que é um subgênero da ficção científica, né? Então, é isso aí que o camarada disse nos comentários aí. Pode ser. Os super-heróis são ficção científica? Sim, eles podem ser ficção científica, mas não sim, né? Eles podem ser ficção científica. Porque sim, mas como uma ideia de provocar, né? Porque, assim, os superpoderes, pessoal, são um dos temas mais abordados da ficção científica, né? Para isso basta pensar no Blade Runner, por exemplo, né? Os androides eles foram geneticamente desenhados, eles têm super força, têm resistência maior, apesar de serem programados para morrer em pouco tempo, né? Eles são sim super-humanos, né? E que não difere tanto eles dos mutantes dos X-Men, por exemplo, né? E exemplos não faltam, né, pessoal? Basta a gente pensar no Hulk, né? Que pô, foi exposto a raio gama, daí agora vira aquele monstro. O Homem-Aranha, né? Foi picado pela aranha radioativa. O Batman, o Quarteto Fantástico, o Superman e vários outros da Marvel e da DC. Mas, né, como o camarada disse ali, pode ser, lembrando que nem todo super-herói é ficção científica, pois nem todo superpoder advém de temas relacionados à ciência, como é o caso do Zorro, do Thor, da Mulher Maravilha, da Ravena, da Feiticeira Escarlate, do Doutor Estranho, né? O Zorro ele só é muito bom com a espada, o Thor é um deus grego, a Mulher Maravilha também é uma deusa, a Ravena literalmente usa mágica, a Feiticeira Escarlate também, e o Doutor Estranho nem se fala, né, pessoal? E continuando aqui, ó, apesar, essa que é a questão, pessoal. Muita gente vai falar, ah, mas não tá certo. Raio Gama vai fazer você, não vai fazer você ficar um monstro verde, né? Tipo, não tem como vocês fazer uma armadura que nem a do Homem de Ferro, sei lá, entendeu? Mas é esse o ponto aqui. Apesar dos raios gama causar surgimento de tumor, né? Ao invés de fazer você virar um monstro raivoso e verde,
O Hulk, ele é um personagem da ficção científica tanto quanto o Dr. Susan Calvin, dos Contos do Robô, né? As obras de ficção científica não precisam de rigor científica para serem classificadas dentro do gênero, tá certo? Nesse caso, quando quando a gente está falando de rigor científico, aí a gente entra na ficção científica dura, o que nos leva aqui ao nosso próximo tópico. A ficção científica dura. A ficção científica dura, ou hard sci-fi, é um subgênero da ficção científica preocupado com o rigor científico da história. O autor, nesse subgênero, pode tanto especular sobre a sociedade avançada e tópica, na qual a humanidade logrou de vencer as maiorias dos males humanos, quanto repensar o impacto da tecnologia na raça humana, com os defeitos humanos ainda firmes em seus lugares, por vezes até ampliados. Um exemplo clássico são histórias que evitam usar viagens mais rápidas do que a velocidade da luz, porque isso é impossível e geraria lá o paradoxo de você ver o fim do universo, né? Se você chegar na velocidade da luz, você vê o fim do universo em um segundo, né? E assim, mas não necessariamente é só isso da velocidade da luz. O Star Trek, assim, ele até não é. Eu não consigo lembrar se ele é hard sci-fi ou soft sci-fi. Eu acho que é hard porque mesmo nesse caso aí tem uma justificativa muito grande para você viajar acima da velocidade da luz lá, que é a dobra, usar a dobra, né? Que apesar de ser impossível, é teoricamente possível, né? Por causa das ondas gravitacionais. Impossível atualmente, né? Mas o Einstein previu que esse efeito acontece no universo, a questão é a gente gerar esse efeito, né? O efeito da dobra no espaço-tempo, né? Mas enfim, a ficção científica dura ela pode falar tanto de um viés positivo, né? Falar das utopias do futuro que nos aguarda, quanto dos defeitos, né? Então vamos aqui alguns exemplos, né? Star Trek, eu não coloquei Star Trek porque ele já é a sumidade no gênero, né? Mas vamos a alguns exemplos aqui. Eu trouxe aqui, ó, Lunar, de 2009, é um exemplo. Esse filme, pessoal, se vocês não viram, corram atrás de assistir. É a história de um cara que vai para a Lua, e daí tem que conviver com a inteligência artificial, né? O livro, O Marciano, esse livro, visto pelo Andy Weir, ele está super preocupado em seguir um rigor científico de como seria a vida em Marte, do plantamento de batatas, tanto é que, né, quem conhece sabe do que eu estou falando, né? E Os Doze Macacos, com o Bruce Willis, Brad Pitt, uma galera, né? Os Doze Macacos, bem interessante, porque ele fala de viagem no tempo, paradoxo temporal, nossa, é muito legal. Outros exemplos aqui, ó, são Gattaca, que leva a questão da edição genética, assim, é um dos filmes mais legais de ficção científica, pessoal, vocês têm que assistir. Fundação, do Isaac Asimov, que é uma obra fundadora do gênero, e Interestelar, do Christopher Nolan, né, que usa o conceito lá de buraco de minhoca para levar as pessoas ali, leva a sério a relatividade, e até ficou famoso por causa do modelo que eles fizeram de buraco negro, que é teoricamente correto, né? Eu acho que é até bem próximo do que seria na prática, né? Essa que foi a parada desse filme aí que mais chamou a atenção da galera. Gataca 100% garantido em aulas de filme da escola pública. Tá certo, né? Porque é um filme que mostra a desigualdade, né? Fundação é uma obra fundadora. O Asimov foi visionário demais na hora de escolher o nome. Exatamente. E Gattaca é um filmaço, né, galera? Pô, ele mostra ali a sociedade eugenista, né? Os perigos da eugenia e tal. O final dele é maravilhoso, né, gente? Então vamos aqui pro próximo aqui. A ficção científica precisa ser política? Essa é uma pergunta que é difícil responder, pessoal. Ela precisa ser, porque assim, a gente vê várias obras assim, tipo assim, não são exatamente ficção científica, mas tipo, se a gente forçar um pouquinho a barra, cabem dentro do gênero, tipo, sei lá, em 1984, por exemplo, que falam sobre política.
né? Entra nesse tópico, mas precisa ser? Precisa não. Acho muito melhor quando tem. Exatamente. Eu também acho. Mas vamos para a dissertação que eu coloquei aqui para tentar explicar esse ponto aqui um pouquinho melhor. Ficção científica precisa ser política? Não. Os autores de ficção científica não precisam escrever pensando em incluir uma perspectiva explicitamente política nas suas obras. Nenhum autor precisa escrever pensando em incluir uma perspectiva explicitamente política na obra, né? O Frankenstein ali, como a gente viu, né? A Mary Shelley escreveu quando estava fazendo uma aposta com os amigos, né? Ela não queria fazer necessariamente uma reflexão sobre moral e ética, falar sobre biotecnologia. Não, não era a vibe dela. Só queria fazer um bagulho que assustasse as pessoas e conseguiu, né? Mas o ponto é que é o seguinte, independente da intenção do autor de qualquer obra, ela pode e ela deve ser analisada pelos mais diversos prismas, né? E isso inclui o prisma político, né? Essas análises políticas são interpretações de uma obra, elas contribuem para o debate público, né? Elas podem levar a intenção do autor em consideração ou não na hora de fazer essa análise. Tanto faz, tanto é que tem um conceito chamado morte do autor, que quem não conhece deve procurar. Mas basicamente, independente da vontade do autor de uma obra de ficção científica ou de qualquer outro gênero, a obra dele, se tiver relevância, se a obra dele tiver relevância, for conhecida, ela pode e será interpretada sob os mais diversos prismas. O prisma político é um deles. Lembrando que o prisma político também tem diversas abordagens e perspectivas. Você pode olhar uma obra do ponto de vista da representatividade LGBT, pode olhar a respeito do debate socialismo-capitalismo, você pode olhar a partir da perspectiva do debate de luta de classes, de questões raciais, assim, tudo isso, a gente estava vendo um vídeo ali, pessoal, né, na outra live, que o cara falava assim, não, porque quando você vai com um olhar enviesado para uma obra, você está cometendo um erro. Não, você não está cometendo erro, você não está sendo um mau crítico literário, na verdade você está fazendo um trabalho, né? Você está analisando uma obra, levando em consideração a intenção do autor ou não, mas tentando analisar ela sobre um prisma específico para ver quais conclusões a gente consegue tirar dela. Eu acho que é algo que enriquece o debate e que tem que ser melhor aproveitado, porque assim, hoje em dia o cara vai lá, faz uma análise, entendeu? Sei lá, racial, uma parada, e a galera já começa a chorar, velho. Assim, tá estragando o bagulho. Não, velho, é só uma análise, tá ligado? Relaxa, relaxa. Tipo, pelo amor de Deus, vamos a indicações. Eu trouxe aqui, primeiro, uma indicação de leitura aqui para vocês, pessoal. Eu Robô, do Isaac Asimov, quem me segue no Instagram viu lá que eu falei. Esse filme, esse livro, né, é um livro incrível, no qual o Asimov fala das 3 leis da robótica em detalhes e tal, e brinca muito com essa lógica, né? Com toda a lógica envolvida nessa história, né? Daí, a saga Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, que, pô, quem viu o filme aí, é melhor você ler o livro junto, né? Se você não gostou muito do filme, tenta ler o livro também, e daí rever o filme, porque daí a história vai ficar muito mais precisa na sua cabeça, o filme vai ficar muito mais divertido. Comigo pelo menos foi assim, eu vi o filme, pô, fiquei revoltado na época, falei, porra, que filme chato do caralho, né? Enfim, eu fui lá li o livro, entendi a história, e daí quando eu vi o filme foi muito mais entretenimento, né? Frankenstein, da Mary Shelley, porque sim, né? A gente acabou de falar que é o fundador do gênero, né? Caçador de Androides, do Philip K. Dick, né? Que a gente 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, Metrópolis, de Thea von Harbou, Clímax, do Chuck Palahniuk, e eu daria um destaque aqui para esse Clímax aqui, porque ele, se vocês lerem assim, vocês vão falar, ah, não, é só uma sátira, não sei o quê. É que assim, explicando aqui, se você tem medo de spoiler, pode ir embora dessa live, desse vídeo, ou então pular. Mas eu vou falar. Não vou spoiler o livro inteiro, mas vou falar a plot dele aqui. A história basicamente é de um cara que é um bilionário, tipo 50 tons de cinza, assim, conhece uma mulher e tal, e enfim. E ele bola lá um produto para masturbação feminina
que consegue substituir os homens, né? É bem interessante esse livro aí. Ele é uma ficção científica, mas é muito engraçado. Eu acho que quem lê se fosse gostado. É do autor do Clube da Luta, de vários outros contos aí bem chocantes. Ele fala desses assuntos tabus assim abertamente e é muito divertido. E eu coloco na categoria de ficção científica justamente por causa dessa ideia de criar um aparelho de masturbação que substitua os homens da vida das mulheres, né? Daí tem aqui Orlando, da Virginia Woolf, conto de Aya, né? Tá fazendo muito sucesso aí agora com a sua série, né? Piscina Livre, do André Carneiro, que é um autor brasileiro de ficção científica, conhecido por muitos aí como pai ou como um dos grandes autores brasileiros de ficção científica, né? Que esse romance que mais especificamente também fala, quer dizer, fala sobre uma casa de prostituição frequentada por mulheres e nos quais é, é, são androides, né? São androides, os prostitutos, né? Os androides são prostitutos, né? É um livro muito interessante. E Olhar os Lírios dos Campos de Asteroides, do Érico Veríssimo, só para trazer mais um autor brasileiro aí para nossa lista, né? Então, agora vamos para a indicação de filmes, pessoal. O primeiro que eu quero indicar é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é Planeta dos Macacos, de 1968. Eu não vou falar aqui o que acontece nesse filme, porque apesar de ser muito conhecido, né, é, muita gente não viu. Eu, quando assisti esse filme, não sabia do final dele, não sabia, nunca tinha visto nem um remake. Eu fui assistir com a minha avó. Daí assisti essa versão de 68 e, cara, a minha cabeça explodiu quando chegou ao final. Eu falei assim, meu Deus, eu olhava pra minha avó incrédulo, incrédulo. Eu assisti com a minha avó, eu olhava pra minha avó incrédulo. Então, se você não sabe o final do Planeta dos Macacos, nunca viu o Planeta dos Macacos, começa pelo de 68, porque ele é muito bom, é um clássico e assim, é difícil a gente achar filme assim que exploda a nossa cabeça, né? E se você não conhece, vai lá conhecer Planeta dos Macacos de 68. O outro filme que eu trouxe aqui é 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. É um filme que, como eu disse, né? A primeira vez que eu vi, eu era muito novinho e achei super chato, né? Eu só vi porque falavam assim, ah, melhor filme de todos os tempos, não sei o quê. Daí eu fui assistir e falei, nossa, que coisa chata esse povo no espaço, não sei o quê. Aí eu fui atrás do livro, li o livro e também fui ler análises e tal, não sei o que, entendi a importância da obra e tal. Mas, assim, se você é uma pessoa assim, talvez você não goste, talvez você realmente ache chato, assim. Se você não viu, leia o livro, é bem mais legal. É, a história do livro é bem mais legal. Agora aqui, ó, um filme muito bacana, 1978, Invasores de Corpos. A gente está começando com as velharias, pessoal, mas logo a gente vai para os filmes mais recentes, tá? Eu prometo. É, esse Invasores de Corpos aí conta a história de uma invasão alienígena que está acontecendo na Terra com uns alienígenas meio planta que consegue criar uma cópia das pessoas e tal, e daí é meio Among Us, sei lá. Enfim, é um filme aí que quem gosta de ficção científica tem que assistir, tipo, um dos maiores clássicos do gênero. Alien de 79, por falar em clássicos do gênero, né? Nós temos Alien, que é um clássico do terror e da ficção científica, né? Muito incrível, né, gente? Não tem o que falar, né, cara? Alien é pô, a maquiagem, filmes que nem esses aí, antigamente não se fazem mais, né, cara? É, não é nostalgia, simplesmente é fato que eles não usam mais tanta. Eles usam muita computação hoje em dia. Nessa época eles faziam as coisas do jeito muito mais simples e era muito legal. Alien é resultado disso, assim. A história ainda é bem legal, é bacana que ele fala sobre trabalhador comum, né? A gente não tá falando no 2 no Alien 2, né, pra quem assistiu, no 2 já é um monte de militar treinado e tal, não. No Alien 1, estamos falando de um grupo de trabalhadores do espaço, gente que está sendo explorada. Então faz muito mais sentido, né? Agora, outra indicação, The Thing, Enigma de Outro Mundo, de 1982. Esse sim é bem Among Us, hein, pessoal? Só vou falar isso sobre ele, que ele é bem Among Us.
E assistam, os efeitos práticos são incríveis, e a história é assim de deixar você na ponta da cadeira, assim. Ah, caralho, o que vai acontecer agora? Inimigo meu. Esse filme. Amor, exatamente. Esse filme aqui, Inimigo Meu, verdade demais, né? Esse filme aqui, Inimigo Meu, eu assisti recentemente. Não tava dando nada por ele. Achei que ia ver uma porcaria. Ia ver um filminho meia, meia bomba, assim, sobre. Tirinho no espaço. Achei que era isso, sinceramente. Só que daí eu fui assistir e, assim, pô, o filme vai muito além, cara. Ele é um verdadeiro estudo de personagens, assim. Ele até inspirou aí, você que é fã de Star Trek, filme B da década de 80, exatamente. Você que gosta de Star Trek, aquele episódio que o, que o Picard, aquele episódio que o Picard fica preso no planeta com outro alienígena, qual era o nome desse episódio? Aquele que o Picard fica preso. Enfim, o Darmok, o episódio do Darmok, que o Picard fica preso num planeta com outro alienígena que não fala a língua dele, né? Ele foi inspirado nesse filme e nesse livro, né? No livro que deu origem, principalmente no livro, né? Eu não li o livro, mas eu vi o filme recentemente e falei, cara, que história maneira, velho. Que história maneira, muito bem feita. As atuações, a maquiagem. Nossa, eu acho que foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, assim, sem dúvidas. Agora aqui, ó, outro clássico, A Mosca. Quem não assistiu isso daí é um clássico do terror e da ficção científica, né? Como a gente pode ver que a ficção científica, ela também tem vários subgêneros dentro dela mesma, né? Isso aqui é terror e ficção científica. Quem não sabe, é a história de um cara que monta uma máquina de teletransporte e vai testar. Nem um pouco nojento. Exatamente. Porque você que tem estômago aí, que não tem estômago para cenas fortes, vou para ver jantando. Exatamente. É, Enfim, esse filme aqui, A Mosca, é a história de um cara que cria uma máquina de teletransportes e ao tentar se teletransportar, uma mosca entra dentro da máquina e o DNA dele começa a se fundir com o da mosca. É uma grande história de terror, pessoal. Sugiro que vocês assistam. Robocop de 1987, um clássico, né? É, é, que fala aí sobre violência policial, sobre como as tecnologias são usadas, na verdade, para oprimir o trabalhador, né? É, Isso que me lembra até esse último filme, me lembra até um pouco, as influências dele vão bem longe, né? Para isso basta você pensar parar em outro filme que eu não coloquei aqui na lista, que eu coloquei outro do mesmo diretor, mas que eu não coloquei aqui na lista, que é o Elysium, né? No Elysium tem várias cenas do, do Matt Damon construindo os robôs que posteriormente vão oprimir ele na rua, né? E prender ele e os amigos dele, levar para prisão e impedir que eles cheguem em Elysium, né? Robocop, então, só por causa disso vocês já viram. É um filme excelente aí, que mostra, e também, também mostra, também fala de transhumanismo, né? É, Toda a história ali do Robocop se fundir, se perder, não saber mais quem é o policial, e o homem, né? E quem é o robô, né? Então vamos pro próximo. Akira, de 1988, para aqueles que gostam de anime, tá aí o anime, galera. Esse anime também é excelente, é excelente. É, ele se- a história dele, é difícil falar a história do Akira, né? Porque se você ver todos os filmes do Neil Blomkamp, Elysium, são filmes de ficção científica bem legais, alguns melhores que os outros, mas legais. Exatamente. Vai ter filme dele aqui daqui a pouquinho. Eu decidi colocar essa lista aqui na ordem cronológica, né? Agora, Akira. Akira até é difícil de falar qualquer história, porque na verdade ele é um mangá que saiu várias edições, né? E daí o filme ele tenta condensar toda a história num curto espaço de tempo, assim, e daí muito da narrativa se perde, assim. Mas é uma narrativa que fala assim sobre desigualdade social, que fala sobre nossos medos, etc. Gente, o filme vale muito a pena ver porque os japoneses têm uma perspectiva muito doida de como vai ser o futuro. E nesse filme aqui se fala sobre juventude, rebeldia também. É muito legal. É muito legal. Matrix, de 99.
que fala da metáfora da caverna, né, pessoal? Aristóteles é a metáfora da caverna. Tudo você vê em seu sonho. Tá. Essa é a interpretação que sempre falam, né? Todos os professores falam. Eu vou aqui passar uma interpretação mais legal, que ganhou força aí nos últimos anos, principalmente por conta da, das Wachowski, né? É, que é que o filme fala sobre pessoas trans, né? Inclusive, uma das personagens, não sei se vocês lembram, aquela que se veste toda de branco e tem o cabelinho branco, era para ela ser, tipo, quando ela estivesse fora da Matrix de um gênero, no momento que ela entrasse na Matrix de outro gênero, né? Mas os estúdios acharam isso muito ousado pra época e não deixaram acontecer, né? E tem várias outras coisas, assim, que as Wachowski foram revelando ao longo do tempo. É, por exemplo, que a pílula vermelha era a pílula de estrogênio, né, na época, né? É a pílula que pessoas trans, que mulheres trans tomam, né, de estrogênio. Várias outras metáforas aí, mas é um filme muito legal, né? Fala aí sobre a revolta das máquinas. E outro detalhe aqui, mais hard sci-fi aqui, para quem não sabe, é que assim, originalmente o argumento delas é assim, não é que o ser humano vai servir de pilha, tá certo? No filme, o cara até segura uma pilha, o Morfeu até segura uma pilha. Ó, nós somos a pilha das... Só que a ideia delas não era essa. A ideia delas era falar do poder computacional do cérebro humano, entendeu? Então, tipo, as máquinas para funcionar bem, daquele jeito, todo maluco que elas funcionavam, elas precisavam do poder computacional do cérebro humano. Por isso a fazenda de humanos, entendeu? Não era para obter energia, era para obter poder computacional. Mas, de novo, os estúdios ali da Warner Bros. Acharam que essa explicação era muito complexa para o povo entender em 1999 e pediram, falaram assim, simplifica aí. Elas falaram, tá bom, pilha, né? Então vamos aqui para outro filme. Trilogia Homem-Aranha do Sam Raimi. A gente não falou que super-heróis aí eram ficção científica? Então tá aqui, ó. O melhor hoje seria a bateria. É... Aqui, ó. Spider-Man. Spider-Man do Sam Raimi. Essa trilogia, galera, a gente falou que super-herói pode ser ficção científica e esse aqui claramente pode ser, tá? Inclusive reassistindo dois aí recentemente. E o cara tá falando, se vocês lembram bem, o Dr. Octopus ele tá falando de fazer a fissão ou fusão nuclear? A fusão nuclear, fusão a gente já tem, né? A fusão, isso, ele queria fazer fusão nuclear, queria criar um mini solzinho lá que ele controlasse, né? Então, é ficção científica, né, galera? E um dos melhores, temos a fissão, queria fazer fusão, isso aí. Obrigado. É, enfim, e daí o Homem-Aranha aí do Sam Raimi é um grande exemplo de ficção científica. Em todos os três a gente tem elementos e é a melhor trilogia de super-heróis, na minha opinião. Se você discorda, deixe aí nos comentários e vai tomar no cu, porque você está errado, porque esta é a melhor trilogia. Filhos da Esperança. Os melhores vilões são do Homem-Aranha. Exatamente, exatamente. Filhos da Esperança, pessoal. Filme de 2006, dirigido pelo Inharrito, eu acho, não tenho certeza. É o cara que fez Gravidade. E ele fala... Filmaço, isso aí. Quem já viu sabe. É com Clive Owen, ele conta a história da humanidade no futuro, porque a humanidade se tornou infértil, né? E daí tem esse cara aí que já fez parte de várias organizações políticas no passado, e ele é chamado para um trabalho e ele descobre que, pela primeira vez em 18 anos, encontraram uma mulher grávida. E daí ele vai ter que trabalhar para proteger, para levar ela ali para territórios internacionais, já que o Reino Unido virou uma terra em desespero, né? Também é um filme que fala da desigualdade, é incrível. Tem uma cena com porcos pela sequência. Ele também tem um plano sequência, tem vários planos sequências nesse filme, vários, que são assim, de cair o queixo. Quem gosta de plano sequência vai se amarrar nesse filme. Vamos aqui para o próximo. Distrito 9 aí, estamos falando do Neil Blomkamp. Distrito 9 é um grande filme aí, que fala aí, ó, lembra que a gente falou de que a ficção científica fala de assunto do presente e do passado?
Esse daqui é um dos exemplos mais claros disso, né? Porque ele é claramente uma metáfora pro, pro apartheid que aconteceu ali na África do Sul no- até os anos 90, né? Ele é claramente, porque no apartheid os negros ficavam em distritos, né? E aí os alienígenas que chegam pedindo asilo ficam separados em distritos, né? Agora aqui, ó, um exemplo de como a ficção científica pode ser tomar várias formas, né? A gente tem aqui Ela, um filme de 2013, que a tecnologia não vai muito além de... É engraçado como ele mostra a tecnologia no futuro, porque ela não vai muito além de você parar de digitar, né? Das pessoas terem parado de digitar, e do celular flip, né? Celular pequenininho, né? Mas é um filme aí que mostra, fala sobre amor, né? Foi filmado em Xangai, não sabia, não sabia. Faz sentido, né? Porque é bem diferente, né? O jeito que ele é filmado é lindo, o filme é lindo, a história é maravilhosa. E mostra aí como pode ter, inclusive, uma história de amor entre humano e robô, né? Eu acho esse filme muito mais legal, inclusive, do que aquele outro com o Robin Williams lá, O Homem Bicentenário, né? Aquele, quem é mais fã de Asimov do que eu, diz que odiou porque o Homem Bicentenário do Asimov tem nada a ver com aquilo ali. Mas, sei lá, eu gostei do filme. Mas acho esse aqui melhor. Mas acho esse aqui bem melhor. Se é pra falar de amor entre homem e máquina, né? Esse aqui é bem melhor. Ex Machina, de 2014. É um filme aí muito mal interpretado, hein, galera? Eu acho que a galera é um daqueles filmes aí que a galera interpretou um pouquinho mal, assim, porque ele traz várias questões, assim. Na minha interpretação, eu vejo assim, eu vou deixar só a pergunta aqui para você que tem uma interpretação muito clara desse filme, que eu vi alguma pessoa falando, algum influenciador falando, uma coisa bem clara sobre esse filme. Só deixa uma pergunta aqui para você que viu, que é quem é que tá avaliando quem nesse filme? Quem é que tá avaliando quem? Fica só essa pergunta. Se você viu, você sabe o que eu tô falando. Vamos passar pro próximo. A Chegada, de 2016. Esse filme é legal, fala de linguistas, né? Se você não viu, ele mostra assim de uma forma bem. Eu acho que ele até poderia ser classificado como hard sci-fi, né? A nave chega aqui, é, e daí tem todo um trabalho ali para eles conversarem, né? Ele mostra como seria a barreira linguística, né? Pode ser chato, mas é pica. Eu não achei ele tão chato assim. Acho que na segunda, terceira vez que você vê, ele começa a ficar chato. Na primeira vez eu não achei tão chato, não. Achei bem interessante, assim, porque ele mostra justamente isso, quais seriam os problemas aí comunicacionais, né? Ele é lento? É, pode se argumentar que sim, pode se argumentar que sim. É porque é que ele também tenta seguir outra convenção narrativa, né? Ele não segue a convenção narrativa de ser tão dividido em três atos, assim, claramente, sabe? Que nem o exatamente, por isso, para um filme de Hollywood ele é lento, porque ele não segue as convenções de Hollywood, ele está tentando fazer outra parada, né? Daí ele pode ser um pouco lento, né? Porque ainda é um filme de Hollywood, né? Então, eles não têm experiência em fazer coisa fora do modelinho deles, do molde base deles, né? Enfim. Outro filme que eu trouxe aqui pra gente, galera, Aniquilação, de 2018. Quem não sabe, esse é um filme lançado pela Netflix, fez muito pouco sucesso, quase ninguém foi ver no cinema. Daí aqui no Brasil foi lançado direto na Netflix. E é um filmaço, cara, um filmaço de ficção científica, um filmaço. É, nele é parecido assim com a cor que veio do espaço, do Lovecraft, porque é meio que isso. Cai meio que um fungo do espaço, um bagulho assim, que ele vai criando uma bolha dimensional dentro do planeta Terra, em que as coisas dentro dessa bolha começam a meio que se fundir, não sei o quê. E é muito interessante, porque é um filme só com mulheres, né? A Natalie Portman tá ótima no filme, a outra atriz também tá ótima no filme. Pô, esse filme aí, pra quem gosta de ficção científica, vai curtir. Agora eu trouxe outro aqui, ó, esse daqui, pessoal, se você puder assistir, tiver um dessa lista aqui que eu falo pra você assistir, eu falo pra você assistir esse daqui, tá certo?
É um filme de comédia, né? Chama Desculpa Incomodar. Eu vou dar a sinopse. Esse é doido, exatamente. Eu vou dar a sinopse desse filme aqui pra vocês, galera. Mas assim, vocês só vão entender por que ele é de ficção científica se vocês assistirem o filme. Se você não assistiu o filme, tá vindo aqui falar que não é ficção científica, fique na sua, porque ele é de ficção científica. Veja o filme até o final primeiro, né? Porque aqui, como comentário aqui, o começo é meio devagar, mas vale a pena, vale muito a pena. Esse filme, Desculpa Incomodar, é a história de um cara que está precisando de emprego, ele arranja um emprego no telemarketing e ele é preto. E daí ele escuta de outro funcionário preto ali dentro do negócio que se ele fizer uma voz de branco, ele consegue vender mais, né? E aí ele começa a fazer essa voz de branco e subir na empresa e ver como é o funcionamento da empresa por dentro. Galera, assim, ele é do gênero do afro-surrealismo, né? E é assim, é incrível, assim, muito atual, feito em 2018, mas muito atual, assim, e bem melhor do que essas obras chavão aí, sei lá, tipo, Não Olhe Pra Cima, que são as críticas meio óbvias a tudo, assim, esse filme não é nada óbvio. Ele é, assim, muito bom mesmo. E por fim, trazendo uma indicação de filme brasileiro, Divino Amor, de 2019, com a Dira Paz. Esse filme aí fui ver aqui no Cine Passeio, aqui em Curitiba. É, E assim, esse filme, ele conta a história de um casal evangélico que está tentando ter um filho, né? E se passa no futuro do Brasil, né? Se passa num Brasil tomado pelos evangélicos, né? É um Brasil bem evangélico, e várias novas tecnologias existem, né? Tipo, para você entrar em certos lugares, tem uma máquina que já olha o seu DNA e diz se você pode ou não entrar, se você ele te dá alguns status sobre a sua saúde, por exemplo, inclusive sobre se você está ou não grávido, né? E daí conta a história desse casal que está tentando ter um filho e não consegue, né? E daí eles vão para um grupo de swing evangélico, né? É um swing sagrado entre evangélicos, né? É muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Uma das outras tecnologias interessantes que tem nesse filme é o drive-thru de bênção de padre, bênção de pastor drive-thru. É ótimo as cenas que ela vai no drive-thru conversar com o pastor. E assim, eu acho que é um filme que vocês vão gostar. Torço porque o Brasil não se torne isso que o filme mostra, sabe? Pior que já existe. Já existe drive-thru de oração? Sério? Ah, então, ai, ai, ai. Então, pessoal, essas foram. Eu não sabia que existia drive-thru de oração, meu Deus. Essas foram. Então, pessoal, vamos lá. Enfim, vamos lá. Essas foram as indicações de filme aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de ficção científica, né? Eu vou postar ela no YouTube depois que a gente terminar isso daqui, deixar a minutagem certinho. E